Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha jornada com a acne, né? Eu tive recentemente muitas crises de acne. Aliás, desde 2019, né, eu comecei a ter crises de acne. E eu vou contar nesse vídeo como é que eu consegui melhorar a minha pele, né? O que é que eu precisei tomar pra melhorar a minha pele. Então, se você sofre também com esse problema e se interessa por esse tipo de vídeo, fica até o final. Então, ao longo da minha vida, eu sempre tive uma pele relativamente boa, né? Aparecia uma espinha ou outra, mas só que normalmente não tinha uma pele cheia de espinha, né? Na adolescência eu não sofri muito com isso, mas quando eu precisei, tava me formando da faculdade e eu precisei apresentar meu TCC, eu fiquei num período sob muito estresse. Então, assim, eu acredito que esse período ajudou a piorar meu quadro de espinhas, né? Então, assim, meu quadro de acne. E eu fiquei lotada de espinha, meu rosto ficou completamente tomado de espinhas, espinhas muito pequenininhas assim, não eram espinhas muito inflamadas, mas eram espinhas pequenas e no meu rosto, nas minhas costas, uma coisa que eu nunca tive, né? Então eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Quando aconteceu isso foi em 2019. Então eu comecei a investigar, né? Eu marquei um dermatologista pra ver o que estava acontecendo. E eu comecei um tratamento em 2019, né? E a dermatologista só passou um medicamento tópico, né? Eu lembro que naquela época eu usei o Clindioxil Control e eu tava com muitas manchas ainda de acne, né? Porque a minha pele com melanina, ela mancha muito fácil. Então, eu tive muitas espinhas e minha pele tava completamente manchada, né? Então, assim, eu lembro que eu fiz o tratamento com o Clindioxil Control e era um medicamento que a gente precisava de receita, né, pra comprar. Aliás, todos que eu vou falar aqui, eu acho que todos precisam de receita. E esse ácido, ele melhorou bastante o aspecto da minha pele, né, secou bastante as espinhas, só que eu não tomei nada oral, né? Então, assim, só foi um medicamento tópico. E em 2019, o quadro de acne melhorou, né? No final de 2019, início de 2020. Porém, no meado de 2020, né, com a pandemia, ficando mais em casa, acho que com a alimentação também, um pouquinho mais desregrada, minha acne voltou com tudo, sabe? Então, assim, eu fiquei com espinhas muito inflamadas, né, que eu nunca tive espinhas muito grandes. Então, assim, eu tinha muita espinha inflamada ao longo da bochecha, na minha testa ficou tomada de espinha. E eu vou deixando algumas fotos aqui, enquanto eu vou falando, né, pra ilustrar o processo. E eu tava com a pele muito feia, porém, em 2020, né, tava tudo fechado, né, a gente lembra que tava no meio de uma pandemia e eu não priorizei isso, né, então, assim, eu não fui no dermatologista, né, a gente tava com muito medo da Covid, então 2020 todo, ainda mais que a gente passou muito tempo em casa, então, assim, eu não fiz nenhum tratamento, eu não voltei pra dermatologista e minha pele ficou muito ruim. 2021 também minha pele ficou muito ruim. Eu passei o ano de 2021 todo tentando fazer tratamentos em casa, né, mudando a rotina de skincare, fazendo tudo por conta própria, porque eu já tinha passado por várias dermatologistas. Essa dermatologista que eu passei não foi a primeira e ninguém tinha conseguido resolver meu problema, né? Então, sinceramente, eu tava meio desacreditada de dermatologista, porque eu achava que os tratamentos não eram eficazes, né? Então, assim, eu não tinha achado um médico ainda que tinha solucionado o meu problema. Então, eu comecei em 2021, eu comecei a pesquisar muito, né, sobre isso, sobre a acne da mulher adulta, porque eu tinha já 25 anos e eu tava com muita acne no rosto. Então, assim, eu tava muito chateada porque isso afeta a autoestima, né? Quem sabe, quem tem esse problema sabe que isso afeta a autoestima. Então, assim, até pra ir pra academia eu tava usando base porque eu tava me sentindo muito incomodada com as manchas e com as espinhas, né? Então, assim, quando eu usava mais maquiagem, piorava mais ainda a situação, porque as espinhas ficavam mais inflamadas, né? Então, assim, era um ciclo que não tinha fim. E, infelizmente, eu fiquei 2021 todo nesse ciclo, sabe? Porque eu não queria procurar uma dermatologista porque eu tava descrente já do processo. E eu achava que eu poderia resolver em casa, né? Usando produtos naturais, eu usei muitos produtos naturais, sabonete de açafrão, sabonete de enxofre, tudo isso que era indicado, né, pra secar a pele naturalmente, eu fiz em casa, né? Então, assim, eu passei 2021 todo. Então, assim, minha pele teve altos e baixos em 2021, mas teve épocas muito ruins mesmo. Minha pele tava muito inflamada
e as espinhas sempre apareciam no mesmo lugar. Quando a espinha da bochecha secava um pouquinho e demorava um pouquinho, nascia outra no mesmo lugar. Então assim, eu fiquei mais de um ano com várias espinhas nascendo no mesmo lugar. Então minha pele tava muito manchada, tava muito feia e eu não conseguia ir pra lugar nenhum se não fosse de maquiagem. Então assim, 2021 foi um ano difícil, mas foi um ano que eu praticamente me conformei, sabe? Eu me conformei que essa seria a minha pele dali em diante. Porque eu tinha usado tudo, muitas coisas, várias rotinas, sabe? Então assim, eu acho que a pior coisa é quando você fica mudando toda hora a sua rotina e você não sabe o que tá dando certo, o que tá dando errado, você usa produtos errados. Então assim, eu perdi muito tempo nesse ciclo vicioso, mudando de produto toda hora, escutando muita vlogueira, sabe? Então assim, fazendo coisas que não iam me ajudar, né? Então assim, eu achei que 2021 foi um período muito sofrido, porque minha pele tava muito ruim e eu praticamente deixei de mão, sabe? Eu me conformei que aquela seria a minha pele, porque nenhuma dermatologista dava jeito, sabe? E nenhum tratamento em casa também dava jeito. Então eu estava bem triste, mas já desacreditada, né? Que minha pele seria essa dali em diante. Aí veio 2022 e eu coloquei uma das minhas metas para o ano de 2022 é melhorar minha pele, né? Então assim, eu comecei a pesquisar dermatologistas da minha região, né? Porque eu percebi que o tratamento em casa não tava dando certo. Eu tava perdendo muito dinheiro porque eu comprava muita coisa pra testar e às vezes não dava certo. A maioria das vezes não dava certo e também piorava a minha situação. Então assim, se você tá passando por esse problema e você pode ir num dermatologista, é melhor que você vá, né? Por mais que você vá trocando de dermatologista até achar um que você se dê bem, mas você ficar em casa, mudando sua rotina por conta própria, ou inventando coisas, é muito pior. Então assim, eu passei por isso. Eu acho que a minha pele piorou muito, muito mesmo. Minhas manchas pioraram muito. E foi eu mesmo que causei essa situação, sabe? Então assim, se você puder procurar um dermatologista, faça isso o quanto antes, porque ele vai passar a rotina exata pra você. Aí o que aconteceu que em 2022 eu coloquei essa meta de melhorar minha pele e eu pesquisei dermatologistas, né? E consegui achar uma dermatologista que eu me desse melhor. Então assim, essa foi a primeira dermatologista que passou o medicamento oral pra mim. Então eu comecei a tomar o Tetralizal de 300. Eu não tenho as caixas mais aqui porque eu terminei jogando fora, mas eu vou deixar uma imagem aqui ilustrativa. Esse Tetralizal é um remédio que não é tão forte quanto o Roacutan, que eu poderia usar durante apenas 3 meses, sabe? Então assim, não é um medicamento que eu poderia fazer longos períodos de uso, mas ela terminou optando por esse medicamento Tetralizal, né? E ela mudou toda a minha rotina, mudou o sabonete de limpeza. Eu percebi que na minha rotina eu tava passando muitos produtos oleosos, né? Então assim, isso estava engordurando mais ainda e ocasionando o aparecimento de acne também na minha pele. Então assim, tinha muitas coisas que eu precisava ajustar na minha rotina. E aí, essa doutora, ela conseguiu reduzir o máximo, né? Fazer uma rotina muito simples, mas uma rotina que começou a funcionar pra mim, sabe? Então assim, eu comecei a ver que minha pele tava melhorando, né? Eu vou deixando fotos aqui pra mostrar pra vocês. E o Tetralizal é um medicamento assim forte. Eu evito o máximo tomar remédio, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio. Eu não gosto nem de tomar dipirona, nada, remédio de cabeça, eu evito o máximo, né? Mas eu percebi que eu tava muito triste com essa situação da minha pele e eu resolvi investir nisso. É um medicamento caro, né? Eu paguei aqui na minha região cerca de R$230 por cada caixa. E a caixa dura em média 28 dias. Então esse Tetralizal eu tomava uma vez por dia. Eu dava preferência de tomar ele depois de uma refeição, assim, tipo o almoço, né? Ou o café da manhã, uma refeição que eu me alimento bastante. Então esse remédio eu tomava uma vez ao dia. Ela receitou também pra eu voltar a tomar o anticoncepcional, que eu tinha parado, eu tinha mais de um ano que não tomava o anticoncepcional. E ela passou também um ácido tópico, né, pra usar durante a noite. Então assim, eu voltei com o Clindoxil contra o que eu já tinha utilizado antes, mas aliado a todos esses remédios, né. Então assim, ela mudou também o gel de limpeza. O gel de limpeza eu comecei a utilizar o Actine. Então assim, que ele tira bastante oleosidade. Eu não usei nenhum hidratante facial, né. Em períodos que minha pele tava um pouquinho mais seca, ela passou um hidratante pra eu usar, mas eu não usava todo dia, né? Porque eu achava que não tinha necessidade. Então, assim, foi uma rotina que mudou pra uma rotina mais simples,
mas que começou a funcionar pra mim, porque eu percebi minha pele ficando um pouquinho mais seca, né? Então assim, eu acabava de tomar banho, demorava um pouquinho, eu via que minha pele já tava muito oleosa. E quando eu comecei a tomar esses remédios, eu percebi que tava secando bastante minha pele. Na primeira semana, nos primeiros 10 dias de medicação, eu percebi que as espinhas estouraram bastante. Então assim, quando eu comecei a tomar o remédio, muita espinha saiu, muita espinha no meu rosto, na minha testa, saiu muita espinha inflamada. E eu fiquei um pouquinho sem entender, mas eu confiei no tratamento, né? Até porque eu já tinha pago tudo aquilo e eu tinha que ir até o final, né? Então assim, porque eu já tinha tentado tudo que eu poderia em casa e aquilo ali era realmente a minha última esperança. E o Tetralizal eu tomei durante 3 meses, né? Eu terminei o tratamento em dezembro agora do ano passado. E depois, no segundo mês de tratamento, a dermatologista ela passou outro medicamento também que se chama Espirolactona, se eu não me engano. Eu vou pegar uma cartela aqui que eu tenho, que eu ainda tô tomando ele, que era pra tomar, pra tomar durante 2 meses. Que é pra. Ela me explicou que era basicamente pra segurar o efeito do Tetralizal, sabe? Porque o Tetralizal agiu fechando as glândulas, né, do sebáceas. E esse medicamento é um pouquinho mais fraco, mas serve pra segurar o resultado desse Tetralizal. Foi mais ou menos o que eu entendi, o que ela me explicou, né? Isso eu não tenho a caixa aqui, mas eu queria ver o nome, né? Espironolactona. É esse o nome, de 50. E eu tô usando também o anticoncepcional Selene, o Selene 21, que antes também eu não tomava remédio, né? Eu não tomava anticoncepcional e eu tive como voltar a usar. E eu percebi, assim, que ela me explicou que era uma acne devido a hormônios, né? Então, assim, ela fez o diagnóstico, né, do meu caso e ela passou toda essa rotina pra mim. Então, assim, isso é uma coisa muito individual. E se vocês tiverem a oportunidade de ir no dermatologista, achar uma dermatologista que entenda realmente, né, que saiba do seu tipo de pele, porque tem muitos dermatologistas aí que sinceramente, não conseguem resolver mesmo o seu problema, porque eu já tinha passado por vários e nenhuma tinha resolvido o meu problema, até eu achar essa, né, que eu me identifiquei mais e eu percebi que minha pele, ela começou a melhorar mesmo, né, então assim, eu resolvi investir em produtos que são caros, porque nada dessas rotinas de dermatologista são baratas, né? Nada é barato. Então, assim, eu sei que nem todo mundo tem acesso, que precisa mesmo fazer receitinha caseira pra melhorar, porque isso mexe muito com a autoestima, eu sei disso. Mas só que eu realmente fiz um esforço, porque eu tava já no meu limite, sabe? Então, assim, eu percebi que desde o primeiro mês a pele já deu uma melhorada, né? As espinhas, as manchinhas começaram a clarear. E principalmente as espinhas que nasciam no mesmo lugar sempre, né, manchando muito a minha pele, elas pararam de nascer. Então assim, eu fiquei muito feliz já no primeiro mês de tratamento. E o que me deu mais força pra eu continuar, né, comprando os remédios direitinho. Então assim, o Tetralizal mesmo foi cerca de R$230, né? Então assim, eu comprei 3 caixas, né? Foi um tratamento que não foi barato, né, pra mim. E aliado a isso, eu comprava o produto da rotina, né, pra lavar o rosto, o protetor solar também, que eu troquei o protetor solar pra um protetor que não fosse oleoso. Então, assim, essa rotina eu sei que custou muito caro, mas eu preferi fazer esse esforço porque eu tava já sem esperança pra melhorar minha pele, sabe? Então, assim, eu tava ficando muito chateada e eu não queria também ser refém de maquiagem pra todos os lugares que eu fosse, né? Eu não conseguia me sentir bem nunca sem maquiagem. Então, assim, eu sei o que é isso. Então, assim, se vocês estão passando por esse problema e puderem ir na dermatologista, procurar uma dermatologista que realmente que vocês se adaptem, né? Vai ser a melhor coisa, que você poupa tempo e poupa também dinheiro no final, porque você compra as coisas que realmente vão funcionar, sabe? Então, assim, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, ter voltado pra dermatologista, porque minha pele melhorou muito. Então, assim, eu ainda volto pra dermatologista esse ano, né, em março de 2023, porque é o período que meus remédios acabam. Então, assim, ela pediu pra voltar em final de fevereiro pra março. Então, assim, eu vou retornar. Mas o meu tratamento ainda não terminou, sabe? Então, assim, depois que eu retornar, ela vai me dizer quais são os tratamentos, né? Qual é a rotina que eu vou continuar tendo. E, aliado a isso, eu vou continuar tomando os remédios até lá, né? Esse último medicamento, né? Que o Tetralizal eu não tomo mais. Meu tratamento, ele não acabou. Então, assim, eu ainda tenho muita manchinha, né? Ainda aparece espinha
não tão inflamada como aparecia antes, mas a espinha muito pequenininha aparece ainda. Então, assim, meu tratamento ainda não terminou, sabe? É um trabalho ainda que tá acontecendo, mas que minha pele evoluiu bastante nesses últimos meses, nesses últimos 4 meses que eu tô cuidando dela mais intencionalmente. Então, assim, minha pele melhorou bastante, mas eu ainda não tô 100% livre da acne. Eu vou mostrar uma foto minha aqui, sem maquiagem, como minha pele tá agora, porque eu tô maquiada, né? Vocês não tem como ter noção aqui agora no vídeo, mas eu vou postar uma foto aqui, mostrar uma foto como minha pele está agora, sem maquiagem, pra vocês fazerem o comparativo, né? Do início do tratamento até o final do tratamento, até então. Porque no final, ainda não chegamos no final do tratamento. E eu vou falar também um pouquinho sobre os efeitos agora colaterais do tetralizal, né? Quando eu comecei a fazer esse tratamento, eu pesquisei e algumas meninas tinham tido efeito colateral com o tetralizal. Eu sei que geralmente os efeitos piores são com o Roacutan, porque o Roacutan realmente é um remédio muito forte. Mas eu ainda, graças a Deus, não precisei tomar Roacutan, espero que eu não precise, que meu tratamento encerre mesmo com o tetralizal. Mas eu tive alguns efeitos colaterais leves, né? Eu sentia um pouquinho de desconforto no estômago, tanto que durante esse período eu parei de beber, né? Eu diminui bastante o que eu bebia. A médica falou que eu poderia beber, né? Só que não evitar beber todo dia, enfim, né? O exagero. Mas só que nesse período eu tava sentindo meu estômago meio desconfortável. Aquela sensação que seu estômago tá sensível, sabe? Então, assim, isso era uma coisa muito estranha pra mim, porque eu nunca tenho dor de estômago, né? Então, assim, eu preferi diminuir o máximo de estresse possível pro meu corpo, né? Já que eu já estava tomando um remédio mais forte do que eu já estava habituada. Então, assim, eu parei de beber bastante nesse período, né? Que eu tava utilizando esse remédio. E minha alimentação também tava muito boa, né? Eu tava comendo lanche apenas nos finais de semana. E eu tava tentando fazer de tudo pra eu ter o menos efeitos colaterais possível, né? Na medida do possível. Porque, assim, geralmente as meninas se queixam o quê? De desconforto no estômago, né? Então, assim, eu tava me alimentando bem justamente pra eu não passar por isso. E, assim, eu terminei os 3 meses, eu senti alguns leves desconfortos, mas nada que eu ficasse com muita dor, nada disso, sabe? Então, assim, esse foi o único efeito colateral que eu consegui notar. Fora, eu sei que tem remédios, tem chance de acontecer várias coisas, mas graças a Deus só aconteceu isso comigo. Eu senti esse desconforto no estômago. E eu achei que no final valeu super a pena o tratamento, né? Porque realmente o tetralizal, ele me ajudou bastante pro meu caso. Talvez pra casos mais graves não resolva tanto, porque ele não é tão forte assim quanto o Roacutan, mas para o meu caso ele foi muito, muito útil mesmo. É isso, pessoal, que eu tinha para trazer pro vídeo hoje. Eu falei um pouquinho sobre o preço do tratamento, né? Falei dos medicamentos que eu utilizei, deixei fotos aqui para vocês compararem o antes e depois. E eu tô nessa jornada ainda, né? Eu não terminei. Infelizmente, ainda sofro muito com esse problema, mas minha pele tá melhorando bastante, né? Então, assim, eu indico pra vocês, se vocês puderem, né? Consulte um dermatologista, siga a rotina direitinho e tenha paciência, porque é um tratamento que não aparece resultado do dia pra noite. E tenha paciência que sua pele vai melhorar aos poucos, né? E principalmente tire fotos ao longo do período pra você observar, porque às vezes você esquece, né? Que sua pele tá melhorando e acha que não teve evolução nenhuma. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like nesse vídeo, né? Me ajuda bastante a continuar trazendo vídeos semanalmente aqui pra vocês. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.